O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No domingo passado, primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos Jesus refutar Satanás, se servindo do livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mostrando que, assim, Jesus, que Deus, que criou todas as coisas com sua palavra, também, pelos mandamentos que saem da sua boca, podem nos sustentar nesta vida, a partir do nosso espírito, a partir da sustentação de nossa alma. E digo isso porque hoje também, na primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 55, os versículos 10 e 11, nós vemos o Senhor falar também da sua palavra. E ouvimos aqui o quão a palavra ela é producente. O quanto que a palavra de Deus cria, produz, executa, perfaz, conclui, realiza. Diz o texto de hoje: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar a semente para o plantio e para a alimentação, assim a minha palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela vem e realiza o que Deus tinha programado. Vai acontecer. E claro, sobretudo, a palavra de Deus, o Verbo, Jesus Cristo, que veio a este mundo, o Senhor, Ele realiza a vontade de Deus. Ele disse que veio cumprir tudo e Ele realiza tudo. Mas a verdade é que, assim como uma chuva pode cair em toda parte, e a gente pode colocar um telhado, um toldo, né, cobrir o nosso quintal, a gente pode colocar um toldo, né, e fechar tudo e essa chuva não cair, apesar de estar caindo em grande parte, não pode cair no nosso quintal. Ou um guarda-chuva, que a gente não deixa a chuva cair em nós.
Quer dizer, a palavra de Deus pode não realizar o seu efeito na nossa vida pessoal se a gente não dá abertura a ela. Isso é um grande problema. É como a parábola do semeador, que Jesus diz que a semente pode cair não numa terra boa, né? Que não seja uma terra boa. E o demônio vai lá e pega a semente, pode cair nas pedras, pode cair entre os espinhos, e não produz o seu fruto. Mas como a gente pode fazer para que essa palavra produza fruto, realize o seu efeito, caia na nossa terra? Nos tempos de hoje, eu sei que temos muitas dificuldades. E vou dar um exemplo simples de como a gente faz no nosso dia a dia para que essa chuva caia. E quem consegue fazer, nos tempos de hoje, com continuidade, esse exercício, a gente pode dizer assim, é um campeão. Por exemplo, nos sentarmos a sós, sem distrações, com a Bíblia. Que é por meio da Bíblia que nós temos acesso à palavra de Deus. Através da tradição da igreja também temos acesso à palavra de Deus, que é o Filho de Deus. Mas a Sagrada Escritura, o Papa, nas últimas semanas, para trás, né? Não, a última ele falou já sobre a Lumen Gentium, mas ele está falando agora, está pegando os documentos do Concílio Vaticano II, e ele começou com a Dei Verbum, falando sobre a palavra de Deus. Sentar-nos a sós, sem distrações, ler e meditar. E fazer isso um dia, 2 dias, fazer continuamente. É uma tarefa hoje difícil. Deixar as palavras caírem como orvalho, como a chuva, e umedecerem o nosso coração. Padre, mas eu não sei ler. Então parar e escutar. Assistir. Hoje a gente tem tantos meios para ouvir uma pregação, escutar alguém, ou mesmo pedir para alguém ler, para que alguém leia. Eu não duvido que nós possamos, não duvido de você, não duvido de mim, que a gente possa viver isso. Mas sei que hoje temos muitas dificuldades para termos a paciência de ler num ritmo normal, escutar num ritmo normal. Tem que ser tudo acelerado, rápido, pronto, acabou. Eu estava vindo de uma viagem, ou indo para uma viagem, viajando, e ao meu lado, estava no avião, né, tinha as televisões para a gente assistir ali filme, essas coisas, né? E aí tinha um rapazinho do meu lado, e foi até interessante que ele quis assistir o mesmo filme que eu, teve uma hora, mas eu vi que ele estava lá vendo um filme, e ele não tinha paciência de assistir o filme, ele ia adiantando para ver logo o que vai acontecer ali no filme. Então, não é melhor nem assistir, porque, sei lá, em 20 minutos talvez já terminou ali já. Já quer logo, não dá para esperar, né? Nós temos que nos servir do Pai Nosso. Uma das petições do Pai Nosso é dizer: Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos deste mal de sermos surdos para a Tua palavra, ou da impaciência para receber Tua palavra. Não nos deixeis cair em tentação, nessa tentação de não ter tempo mais para o Senhor, não ter tempo mais para ficar a sós com a palavra de Deus e deixar, assim como o orvalho vai caindo, deixar que ela vá caindo no nosso coração e a gente leia, escute, deixa a palavra nos tocar, deixa a palavra produzir no nosso coração o efeito dela, a transformação, a conversão. Eu quero terminar com o início desse trecho da palavra de hoje, que a gente só ouviu os versículos 10 e 11. Peço sua paciência para escutar o início. Depois, se alguém quiser retomar isso,
as promessas e o que Deus está falando se a gente escuta a palavra dele. Isaías 55, versículos aqui de 1 a 3, diz assim: todos que tendes sede, vinde à água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite, vinde a mim. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? Olha, com aquilo que não alimenta. E o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me com toda atenção e comei do que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. Essa é a palavra de Deus. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Vinde. Estão gastando dinheiro, tempo, com o que não é pão. Jesus diz isso, né? Procurai o alimento que não perece, aquele que dá a vida eterna. Hoje o Senhor nos faz esse convite de voltar à sua palavra. Ele que quer nos livrar de todos os males. Dê-nos esse coração desejoso de receber as suas palavras santas.